Graça e paz, amém? Os irmãos, dando continuidade às nossas aulas sobre a Confissão de Fé de Westminster, não sei quanto se recorda do que nós estudamos na semana passada, quem lembra? Da perseverança dos santos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto intimamente ligado com a perseverança dos santos, que é da certeza da graça e da salvação. E eu gostaria de iniciar essa aula fazendo duas perguntas. Primeiro, todo aquele que de fato é cristão tem a certeza da salvação? Biblicamente falando, tá? Sim. Será que não seria muita presunção da nossa parte pensar que nós podemos ter convicção da salvação? O que é presunção? Certa arrogância, né? É isso? Opinião muito boa que nós temos sobre nós mesmos? Boa. É isso mesmo, nós vamos ver isso ao longo, né, da aula. Então nós podemos sim ter certeza da nossa salvação, e a ideia hoje é de responder essas duas perguntas e outras que vão surgir aí ao longo da aula, ok? E para isso, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 1º. E diz assim, né? Aliás, o título que foi colocado pelo pastor foi O Hipócrita e a Falsa Esperança. E aí o capítulo 18, parágrafo 1º, diz o seguinte: ainda que os hipócritas, aliás, deixa eu colocar aqui, né? Já está lá. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo os verdadeiramente que creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele com toda a boa consciência, podem nessa vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que nunca os envergonhará. Bom, pegando ali só a primeira parte, tá? Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, então até aqui. Então existe alguém, tá, que finge ser, vamos colocar assim, cristão, mas que na realidade não é, e que muitas vezes acredita, tá, que ele estará salvo e não estará. E vai ser mais ou menos isso que diz Miqueias 3:11. Miqueias 3:11, e diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Lembrem que quando foi escrito isso daqui, havia meio que uma fusão entre Estado e Igreja. Tá? Então nós vemos aqui claramente que os líderes, vamos colocar assim, né, os cabeças, eles dão sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse e profeta adivinha por dinheiro. E essas pessoas estão na liderança da igreja. Estavam na liderança da igreja naquela época e estão na liderança da igreja hoje. E muitas vezes nós olhamos lá para trás e pensamos: ah, isso é coisa do passado. Isso não acontece hoje. Não faz nenhum sentido nós estarmos comparando uma época em que havia guerras e tal com uma época em que nós vivemos hoje, em que há, entre aspas, tá, mais civilidade. E, entre aspas. Mas o fato é que a gente poderia enquadrar aquelas pessoas, ou essas pessoas, né, da liderança de algumas igrejas hoje, dentro daquele ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E há alguém aqui, né, de repente mais que uma pessoa, que vai pensar assim: caramba, Roberto, mas se tem alguém falando de Jesus e tal, não faz sentido essa pessoa ser lobo, vamos colocar assim. Mas a grande verdade é que faz. Porque o mesmo ser humano que viveu, 2, 3, 4 mil anos atrás, é o mesmo ser humano de hoje. Já nasce em pecado, que falha, que quer enganar, que finge ser crente, né?
todo hipócrita, meus irmãos, terá como resposta, no final das contas, o que está descrito em Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aqui, essa iniquidade aqui está no sentido de afastai de mim aqueles que tratam o pecado como se fosse algo natural. Então, sempre que a Bíblia entrar em contradição em relação a esse mundo secularizado, tá? Se nós tratarmos o mundo secularizado como verdade e esquecermos da Bíblia, nós praticamos a iniquidade e Jesus vai falar para a gente no último dia, apartai-vos de mim, ou seja, vocês estarão separados de mim. O apartar é no sentido de separar. E aqui eu queria colocar pelo menos 4 exemplos muito atuais de que isso acontece nos dias de hoje. Tá? O primeiro deles, eu acredito até que o pastor Leonardo já tenha dito isso aqui na igreja. Quando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros saiu de um templo pequeno e se mudou para um templo maior, que havia sido construído para esse fim, ali na primeira, vamos colocar assim, no culto de inauguração, né, da igreja, 1 hora antes de começar mais ou menos o culto, o grupo de louvor estava ensaiando. Na realidade, não o grupo de louvor, né? O grupo que cantava os hinos, porque lá tem uma diferenciação. Tem o grupo de louvor, canta corinho, toca corinho e tal, e tem aqueles que cantam hinos. E a empresa que foi contratada para fixar as cadeiras do templo, ela fazia isso em várias igrejas. Tá? E aconteceu de que, naquela altura, estava o dono da empresa lá acompanhando os ajustes finais da colocação da cadeira, enquanto, né, as irmãs lá estavam cantando os hinos. E o dono dessa empresa procurou o pastor Arival, que também já estava lá, né, e disse, eu estou muito, assim, eu tô muito satisfeito com o que eu vejo aqui. Vocês ensaiando essa coisa bonita e tal, porque é muito comum eu instalar cadeiras em igrejas em que um pouco antes do culto, assim como nessa situação, as pessoas estão ensaiando a expulsão de demônios. Percebem a gravidade da coisa? E talvez a gente pense assim, não, isso é coisa do passado. Hoje não vai acontecer. Hoje eu não dou sentença por dinheiro, eu não profetizo por dinheiro. Assim, hoje não existe nada disso. Mas a verdade é que existe. Existe. Enquanto numa igreja tem gente ensaiando para adorar a Deus, em outra igreja tem gente ensaiando ou simulando uma expulsão de demônios. Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo, meu pai tem pelo menos 45 anos de conversão. E uma vez, lá em Araras, onde ele mora, no interior do estado de São Paulo, ele estava indo ao Banco do Brasil, e exatamente do lado do Banco do Brasil tem uma igreja, que era o antigo cinema da cidade. Não vou falar qual é a igreja, mas vocês vão saber, né? Essas igrejas grandes mesmo. Né? E ele passou em frente à igreja para ir ao banco, eram umas 3:30 da tarde, e um obreiro, né, alguém que estava ali na frente, estava chamando as pessoas que passavam na rua para o culto das 16. Ele falou assim, olha, eu vou só ao banco, mas eu volto e vou assistir o culto. Ele fez isso, foi ao banco, um pouquinho antes das 4 ele retornou, e ele assistiu o culto, né, e depois ele falou assim para mim, Roberto, é incrível a persuasão dos pastores, ele não sabe se era um pastor exatamente, mas as pessoas que estavam lá na frente, incrível, um negócio fora da realidade. Eles começaram a falar de me vender, e para todos que estávamos lá, o óleo da unção, que cura todas as coisas e tudo, e eu pensando, caramba, é tão barato, vou comprar esse óleo. Com 45 anos de convertido, ele estava instigado a comprar o óleo, né? O óleo da unção. Tamanha persuasão. Sabe? Era um óleo que serviria para curar tudo. Sabe? Você passa você tem câncer, passa o óleo na testa, você tem dor de cabeça, passa o óleo na nuca, e assim por diante. O óleo da unção cura tudo. Então nós vemos que são coisas de gente inventando, de líderes se aproveitando, se fazendo passar por cordeiros ou por ovelhas, que na realidade são lobos. Né? Terceiro exemplo,
Recentemente eu vi no Instagram um vídeo de um pastor vendendo terrenos no céu. Céu. Vocês também já viram ou não? Tem esse vídeo. Tem esse vídeo. E é um pastor brasileiro. E é um pastor brasileiro. E ele dizia, né? Onde você quer morar no céu? É na favela ou é no palácio? E tudo condicionado à quantidade, né, a oferta seria dada. E por fim, uma coisa muito interessante, colocaram uma certa vez no grupo da Junta Diaconal, eu não me recordo quem que foi, mas colocaram o anúncio de uma venda de igreja. E o anúncio era mais ou menos assim, né? Vendo igreja pentecostal com aproximadamente 200 membros, boa arrecadação mensal, por apenas, né? Dava o valor, não me recordo agora, mas por apenas, e dava o número de telefone. Pois, a igreja sendo usada, né, como comércio. Então, meus irmãos, chegará um dia, tá? Chegará um dia em que Jesus vai apartar essas pessoas das outras, né? Os lobos das ovelhas, o joio do trigo, serão separados. A grande questão é de que lado nós estamos e de que lado nós queremos estar. Nós estamos do lado daqueles que têm prazer na lei do Senhor ou daqueles que fazem tudo em benefício próprio? Pensem sobre isso. Mas esse parágrafo ele não fala apenas dos hipócritas. Ele fala também daqueles servos que são fiéis, que adoram a Deus. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Romanos 5, de 2 a 5. E vai estar ali na letra D de dado. Só achar. Né? E podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que nunca os envergonhará. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que nunca os envergonhará. Então existe um grupo que realmente ama a Deus. Existe um grupo que vive para fazer a vontade de Deus. Existe um grupo que faz coisas, faz obras, pratica obras nessa vida para glorificar a Deus. Esses irmãos, eles podem ter a certeza da salvação, eles têm a esperança da salvação. Romanos 5, 2 a 5. Por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Lembrando aqui que o experiência, ele está no sentido de caráter aprovado. Ou seja, o Espírito Santo prepara o cristão para que ele tenha essa esperança. E sempre que essa palavra esperança aparecer aqui, nós estaremos vinculando com certeza. Tá? Isso não é uma esperança vazia, não é uma esperança de que pode acontecer, de uma probabilidade, de uma possibilidade. Não, essa é uma esperança de certeza. Todas as vezes que nós nos referimos em esperança na Bíblia, queremos dizer certeza, convicção. A nossa esperança nas promessas do Senhor são certeza para nós que somos crentes. Certo? Meus irmãos, até aqui, alguma dúvida? Algum ponto de discussão? Nós entendemos que existe um grupo que vai ser apartado de outro grupo, no final das contas? Boa. Então vamos lá, vamos aqui para o parágrafo 2º do capítulo 18. E o parágrafo 2º diz o seguinte, aliás, o título que foi dado, a certeza e sua origem. Essa certeza não é simples persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, por meio de quem
somos selados para o dia da redenção, é o penhor da nossa herança. Então, quando nós falamos aqui, né, de certeza, nós não estamos querendo dizer de um palpite, né, um bom palpite, uma grande possibilidade. Não, nós estamos falando de certeza mesmo. Certeza. Mas será que nós temos essa certeza? Olhe cada um para dentro de si e pergunte a si mesmo: nós temos certeza da salvação? Será que nós vivemos uma vida que condiz com quem tem certeza da salvação? Vou responder, só para pensar mesmo. Vamos lá para Hebreus, capítulo 6, versos 11 e 19. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Diligência aqui é o mesmo que dedicação ou cuidado. Ou seja, nós desejamos continuar tendo a mesma dedicação e cuidado, porque essa dedicação e cuidado nos induzem pelo Espírito para a plena certeza da esperança. E essa esperança, ela é como uma âncora na alma. A âncora serve para estabilizar, né, a embarcação. Então, nós vemos a mesma coisa que o Espírito Santo ancorando a nossa alma, ancorando o nosso coração dentro das verdades bíblicas. Levítico 16, 2 diz o seguinte, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler rapidamente. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre, quando bem entender, no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Então, se a gente pegar aqui o verso 19, o final dele, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, que véu é esse que está sendo falado, sendo dito? É aquele véu que separava o lugar santíssimo do resto do templo. Esse véu que foi rasgado de cima a baixo na morte de Jesus Cristo. Sabe, o Espírito Santo, ele permite, através de Cristo, que nós adentremos aquele lugar santo, aquele lugar santíssimo. Mas para isso, nós temos que ter essa certeza. Certeza da salvação. Aqui na letra F diz assim: mas uma infalível segurança da fé fundada na divina verdade das promessas de salvação. Que promessas são essas? São aquelas que nós encontramos ainda no livro de Hebreus, capítulo 6, versos 17 e 18, que diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui, meus irmãos, Deus está fazendo está nos dando uma dupla certeza dessa esperança, uma dupla certeza da salvação. A primeira, a promessa, e a segunda, o juramento. Então ele nos promete, e além de prometer que essas coisas vão acontecer, que nós teremos a salvação, que nós teremos a vida eterna, ele jura por si mesmo. Porque lembra quando a gente era criança, principalmente no Brasil, a gente falava: não, eu juro pela minha mãe, né, que isso vai ou não acontecer. Ou então eu juro pela minha mãe mortinha aqui. Vocês já ouviram isso ou não? Eu já ouvi e já falei, né? Por quê? Porque nós juramos sempre por uma autoridade que está acima. O juramento, ele tem esse caráter, né? E aqui não tem ninguém acima de Deus. Ele jura por si mesmo. Ele nos promete a salvação e ele faz um juramento. Ou seja, vamos ler aqui o 17 e 18 do capítulo 6 de Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que não vai mudar, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, e duas coisas, a promessa e o juramento, ou o propósito e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, ele não pode mentir nenhuma dessas duas coisas, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Lançar mão aqui, né,
tomar posse, vamos dizer assim, né, da esperança proposta. Alguma dúvida sobre isso? De que é Deus quem nos promete a salvação? De que é Deus quem coloca em nós a certeza da salvação? Sejam bem-vindos. Mas tem mais, né? Tem mais. Vamos lá para a letra H. Eu vou ler aqui. Fica mais fácil. Romanos 8, 15 e 16. Mas antes de lermos Romanos, na letra H diz o seguinte: no testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então vejam aqui claramente o Espírito Santo de Deus falando com o nosso interior, falando com o nosso espírito, ou falando com a nossa alma, testificando essa promessa de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão. Nós não estamos mais na escravidão do pecado, sob a escravidão do pecado, apesar do pecado ainda nos influenciar. Para viverdes outra vez atemorizados. Não mais recebeis o espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Deus não é apenas Senhor. Aliás, o apenas aqui é até talvez meio errado, né? Deus, ele é Senhor, tá? Ele é proprietário, nós somos propriedade exclusiva dele, tá? Então Deus é Senhor, mas ele também é Pai. E quem prova que ele é Pai é o próprio Espírito Santo, nos convencendo disso, trabalhando no nosso coração, falando conosco. A promessa e o juramento não podem ser mudados. E pegando aqui a letra I, só para a gente concluir, diz mais ou menos o seguinte: o Espírito Santo, por meio de quem somos selados para o dia da redenção, é o penhor da nossa herança. Como é que nós comprovamos isso? Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, e aqui é praticamente uma cópia. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que está sendo dito aqui? O que é selo? Uma carta sem selo, ela chega no destino final? Chega. Vamos retroceder para aquela época, quando isso foi escrito. Para que servia o selo? O selo era um exemplo de autenticidade. Reis, quando iam mandar cartas para outros reis, eles, muito provavelmente, né, com o anel, eles selavam aquela carta. Eles davam autenticidade. Aquele brasão, aquele selo, significava que aquilo que tinha ali dentro era verdade. Tinha sido enviado por alguém com autoridade. O nosso selo é o Espírito Santo, a promessa. Nós estamos selados e estamos a caminho da salvação eterna. Muitas vezes nós fraquejamos, é isso que nós vamos ver logo em seguida, mas o fato é que nós não precisaríamos fraquejar. Nós poderíamos ter certeza, essa convicção em todos os momentos da nossa vida, porque é isso que a Bíblia diz. É isso que está claro na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós fraquejamos na fé. E o Espírito Santo, ele dá essa autenticidade e nos encaminha para o nosso destino final. Alguma dúvida até aqui? Só também em silêncio hoje. Podem falar, meus irmãos, podem falar. Se eu não souber a resposta, depois eu pergunto para os universitários, tá? Tem gente boa aqui para poder nos ajudar. Ninguém quer perguntar nada? Então vamos lá. Vamos entrar então no parágrafo 3º do capítulo 18. E o parágrafo 3º vai falar que a segurança não é parte essencial da fé. Ou seja, a segurança que nós temos, nem todos temos, e muitas vezes nós vamos precisar trabalhar para tê-la. Okay? A segurança não é parte essencial da fé. Parágrafo 3º. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé.
que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, como ele é capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode, sem qualquer revelação extraordinária, alcançar essa certeza por meio do uso adequado dos meios ordinários. É, pois, dever de cada crente fazer toda diligência para tornar certa sua vocação e eleição. Por meio de tal diligência, o seu coração pode crescer em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus e em firmeza e alegria nos deveres que a obediência a Deus exige, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Extenso e complicado. Então, como é que nós vamos trabalhar isso aqui, nessa manhã? Assim que eu me converto, eu ainda continuo, né, naquela luta doida para evitar o pecado. É aquele primeiro amor, eu tô animado e tudo, né? E aí, de repente, eu peco. E quando eu peco e me arrependo, eu falo, poxa, não é possível que Jesus tenha morrido por mim. Eu não sou merecedor. Vocês já se pegaram, né, em luta com seu próprio coração, dizendo, eu não sou merecedor? Vou dizer uma coisa que, assim, vai parecer absurda, mas ontem, estava assistindo um filme com a Tavani, e no filme, né, o personagem principal, que era o investigador, ele estava fazendo tudo certo. Tudo certo. Ele tinha descoberto, né, vamos colocar assim, toda uma armação, tá, para que uma menina que morava com a mãe drogada e tal, que muito provavelmente não teria um futuro muito bom, esse investigador identificou que havia uma trama para pegar essa menina, retirar da mãe e entregar para um policial para que ele tomasse conta dessa menina o resto da vida. E o investigador, ao descobrir isso daí, ele ficou naquela, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou devolver a menina para a mãe dela, por mais que ela seja drogada, a mãe seja drogada, por mais que haja um problema e tal. E ele era detetive particular. Então ele foi contratado pela mãe da menina para encontrar a menina. E ele encontrou a menina numa situação muito boa. Muito boa. E a mulher dele falou, olha, se você denunciar, eu saio de casa, a gente vai se separar. Porque você vai estar fazendo um erro. E ele porque queria devolver a menina para a mãe. E devolveu. Chamou a polícia, quando ele identificou que tinha um policial que tomava conta da menina e tal, chamou a polícia e tal, e a menina foi devolvida para a mãe. E a mãe, né, cheio de problemas e tal, um dia ele vai visitar, né, essa mãe, e a mãe está saindo para conhecer um rapaz e estava deixando a menina sozinha em casa. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas falaram para ele que iria acontecer se ele denunciasse, ele fez. Né, e ele confirmou que estava a acontecer. E mesmo assim, ele fez o que era certo. E aí vem o meu problema. Eu acho que ele não deveria ter feito isso. Ou achava, né? E isso acontece com a gente, meus irmãos. Quantos de nós vamos perder coisas para poder fazer o que é certo, para poder seguir o que a Bíblia diz? Quando eu olhei para ele no filme, quando o filme estava, né, caminhando para o final, eu falei, pô, ele não vai fazer isso. Mas ele fez e ele perdeu muita coisa ao fazer isso. E aí eu, assistindo, fiquei pensando, eu não sou digno do Senhor. Não sou digno. Eu faria o errado no lugar dele. Eu contrariaria aquilo que Deus pede para que eu faça. Então, meus irmãos, em algum momento da minha vida, da sua vida, da nossa vida, nós vamos nos deparar com esse questionamento interno. Nós não somos dignos da salvação. Apesar de termos a salvação. Apesar da Bíblia provar que a salvação ela nos pertence aos eleitos, pertence aos cristãos verdadeiros.
Mas então vamos lá. Vamos agora vincular, né, cada uma das letras aos textos bíblicos. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. E um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tem de esperar muito e lutar em muitas dificuldades para conseguir essa certeza. Aqui em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vocês creem no nome de Jesus Cristo? Eu também creio no nome de Jesus Cristo. Nós cremos no nome de Jesus Cristo. E aqui parece que João, o apóstolo, estava falando para alguém que cria. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Muito provavelmente havia um grupo ali que estava fraquejando. E ele escreve e fala, olha, vocês que creem no nome de Jesus Cristo, vocês têm a vida eterna. Se nós cremos que Jesus Cristo é Redentor, né, Salvador, nós não deveríamos duvidar da nossa salvação. Mas a verdade é que em vários momentos nós duvidamos. Se nós cremos que somos salvos, nós deveríamos ter medo da morte? Deveríamos ter medo da morte. Mas nós temos? Nós temos medo da morte. Se entrar por essa porta aqui, um homem com uma arma na mão e dizendo que vai matar todo mundo, tem 3 possibilidades. Vai ter um ou outro maluco aqui que vai correr contra esse cara, vai ter mais uma meia dúzia que vai ficar paralisado, mas a maioria vai quebrar essa janela inteira aqui e passar pro lado de lá. É ou não é? É isso. É isso. Eu não sei onde cada um vai estar, mas que vai ter esses 3 grupos, vai. O louco, o paralisado e o fugitivo. Né? Mas é isso, nós não deveríamos ter medo da morte, mas temos, infelizmente. Tá? Vamos pegar ainda, dentro dessa primeira parte, o versículo que se encontra lá em Marcos 9, 24. E imediatamente o pai da menina exclamou com lágrimas. E sempre que aparecer um texto aqui, tá, em colchete, significa que existe uma disputa. Em algumas cópias havia, né, esse trecho, em outras cópias não havia. Mas o pai da menina diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vocês lembram dessa história? O filho, né, desse pai, ele o tempo inteiro era atormentado por demônios, os demônios deixavam ele mudo, jogavam ele, a criança, dentro da água, jogavam ela no fogo, tentavam matar a criança. Isso acontecia desde muito cedo. E aí o pai, né, procura por Jesus, ou Jesus chega naquele grupo e começa a perguntar, e o pai clama, né, a ele. Eu creio, porque Jesus pergunta para esse pai se ele crê que é possível que o filho dele seja salvo. Ele fala, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de certeza, na minha falta de convicção. E Jesus faz esse milagre. Num primeiro momento, Jesus determina, né, que aquele demônio saia. O demônio ainda debate ali com a criança por um pouco de tempo, depois ele desaparece. E é interessante que os discípulos de Jesus já tinham tentado expulsar, né, esse demônio e não conseguiram. E depois perguntaram para Jesus por quê. Ele falou, essa casta só sai com jejum e oração. Mas o fato é que o pai cria que era possível. O pai cria. Apesar dele clamar para Deus aumentar, né, ou fortalecer a fé dele. Vamos lá para a letra L. Contudo, como ele é capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode, sem qualquer revelação extraordinária, alcançar essa certeza por meio do uso adequado de meios ordinários. E aqui a gente vai ver 2 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Essa é uma afirmação bíblica de que o Espírito de Deus habita em nós.
Então nós não temos o que temer. E vale ressaltar aqui que isso que nós chamamos de meios extraordinários são aqueles da gente esperar uma revelação, o anjo aparecer para a gente, né? Falar, a gente ouvir a voz de Deus, sabe, a voz audível. Na realidade, a revelação de Deus já está na Bíblia. Né? O Espírito fala ao nosso coração quando nós estudamos a palavra de Deus. E indo para a letra M. Uhum. É. Tem. Não, e se nós formos pensar, tudo isso que foi dito agora é o processo de santificação. É ler a Bíblia, é estudá-la, é orar, é estar em comunhão com os irmãos, é assistir culto, é adorar a Deus em comunidade, em coletividade. Tudo isso vai fortalecer, né, a nossa certeza. Tudo isso vai nos dizer que nós podemos confiar nesse Deus. Agora, em contrapartida, quando nós fazemos tudo errado, tá, a tendência é, se eu cometo um pecadinho, tá, vamos lá, eu cometo o pecado da mentira. Aí depois, para justificar a queda, eu conto uma outra um pouquinho maior. Aí, para justificar a segunda, eu conto uma outra terceira maior. E assim nós vamos nos afundando no pecado. Então nós devemos realmente focar naquilo que nos vai aproximar de Cristo. Fala, não. É isso mesmo. É isso. É isso, meus irmãos. É... Ah, sim. Não. Sim. De convicção.
Pois. Atropela, né? Pois. É isso. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Meus irmãos, então, eu vou só vou ler aqui a letra M, tá? E depois nós vamos já passar para o próximo capítulo por causa do tempo. Tá? 2 Pedro 1,10. Não, primeiro a letra M, vai. Eu não sei porque eu não coloquei aqui, mas vamos lá. É, pois, dever de cada crente fazer toda diligência para tornar certa sua vocação e eleição. Ou seja, nós somos vocacionados, né? Nós somos chamados e somos eleitos. Então nós precisamos diligentemente, com zelo, com cuidado, com dedicação, tornar isso daqui uma realidade aí em nossa vida. Porque o Espírito Santo já está lá, já está nos impulsionando a sermos diligentes. Mas como nós sabemos da soberania de Deus e da responsabilidade humana caminhando juntos, nós também temos que fazer a nossa parte em relação a isso. Ok? Vamos passar agora direto para as variações na certeza, tá? Que é o parágrafo 4º do capítulo 18. Isso aqui é muito interessante. Prestem atenção nisso. Verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada, diminuída ou interrompida de várias formas. Conseguem pensar nisso daqui? A certeza, tá? Não a salvação abalada. A certeza da salvação abalada, diminuída ou interrompida de várias formas. Então, a primeira, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Tá, vamos até aqui. Como que nós podemos ter, então, a certeza da nossa salvação abalada? Negligenciando a conservação dela. Ou seja, da certeza da salvação, e vai estar muito dentro do que foi comentado aqui. Quando eu abro mão de ler a Bíblia, de orar, de frequentar culto e tal, eu estou dando brecha para que o inimigo me ataque. Tá? Então, ó, eu coloquei até assim, né? Toda vez que eu deixo de ler a Bíblia, deixo de orar, deixo de frequentar culto, deixo de estar em comunhão com outros salvos, por exemplo, eu contribuo para o fortalecimento dos meus pecados e, consequentemente, a certeza da minha salvação é abalada. Então é importante que nós estejamos caminhando de acordo com os meios ordinários que Deus nos deu. Sabe? É importante que nós façamos isso. Mas, e aqui em Efésios 4, 30 e 31, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Então essas são coisas que, essas características são os nossos pecados. Tá? Todas elas, ou pelo menos alguma delas. E toda vez que nós deixamos de usar dos meios ordinários, nós damos aso para que o inimigo nos ataque e nós vamos cada dia mais nos afastando de Deus e deixando de ter essa certeza, tá, da salvação. Mas além de negligenciar a conservação da salvação, nós podemos ceder a fortes e repentinas tentações. E aqui a gente pode citar o exemplo, por exemplo, podemos citar o exemplo do rei Davi. O texto, quando ele, né, vamos colocar assim, quando ele
pega Batseba e toma para si, foi até o estudo, né, da nossa pregação aí esses dias atrás, mas quando ele faz isso, a Bíblia fala que no tempo em que os reis estavam a guerrear, o que Davi estava fazendo? Estava a guerrear ou não? Não. Estava lá à vontade, no palácio, ia para o terraço, observava a coisa que estava acontecendo, viu Batseba e foi tomado, aparentemente, de uma súbita e repentina tentação. Cedeu. E além do rei Davi, talvez a gente possa também seguir aqui aquilo que aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, num determinado momento, está ali reunido com Cristo, quando Cristo já estava para ser crucificado, e né, no momento de coragem, vamos colocar assim, pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Certo? Aí depois Cristo é preso, ele vai acompanhando de longe, é acusado repentinamente ali, e ele repentinamente cede à mentira. Por 3 vezes é indicado, ó, você é um deles, você estava com Jesus, você é um galileu. E por 3 vezes ele nega a Cristo. Ele mente a respeito de conhecer Cristo. Então, cedendo a fortes e repentinas tentações. Se nós lermos aqui o Salmo 51, 8, 12 e 14, vai dizer mais ou menos assim. Quer dizer, vai dizer assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E aqui o voluntário é no sentido de pronto a obedecer. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi, ele repentinamente cedeu, tá, à tentação, e depois ele clama arrependido ao Senhor. Depois que ele é confrontado com o profeta, ele clama ao Senhor para que o Senhor restitua a alegria dele. Por quê? Porque ele realmente se arrependeu. Tá? Em Mateus 26, 69 e 72, nós vemos exatamente essa história de Pedro. Estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Então, rapidamente, tá, ele cedeu a essa forte tentação, forte e repentina tentação. Então temos 2 casos na Bíblia. Isso acontece com a gente hoje. Quando nós somos pegos de surpresa em alguma coisa, a tendência é para nos justificar, mentir. Não era eu. Não sei do que está falando. E isso diminui a certeza que nós temos da salvação. Mas tem uma outra maneira que nós podemos, né, ter diminuído a nossa certeza da salvação. Retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Eles nunca ficam inteiramente privados do Espírito de Deus. Se a gente pegar o caso de Jó, Jó era um homem crente, era um homem fiel a Deus, que caiu em desgraça, vamos colocar assim, que perdeu tudo o que tinha, inclusive os seus 10 filhos, e que morreu sem saber daquela conversa que Satanás teve com Deus. Mas vejam que, apesar dele não saber, ele ainda se manteve fiel. E aquela experiência foi positiva para ele, porque no final ele deixa claro que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de vê-lo, né? Agora ele tinha intimidade com Deus. E ali em Isaías 54, versos de 7 a 10, diz assim o Senhor: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra,
e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Então, nós não sabemos o porquê, mas em alguns momentos, ou em vários momentos da nossa vida, Deus pode retirar a luz dele diante de nós. E quando ele faz isso, nós podemos nos sentirmos desesperados. Nós podemos ter a nossa certeza abalada. E não significa que porque nós estamos passando por dificuldade ou não, isso é um castigo de Deus. O caso de Jó é esse. Ele era um homem bom, ele era um homem íntegro, ele era um homem crente, mas ele passou por tudo aquilo. E isso é importante para que nós entendamos que nem sempre nós vamos passar por dificuldade devido a um castigo de Deus, vamos colocar assim. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldade porque Deus resolveu trabalhar a nossa vida dessa maneira, por mais que a gente não entenda. O autor do livro, né? Qual é o nome do autor? Van Dixon, isso. O autor do livro ele fala assim: por mais que Deus em algum momento possa decidir retirar a sua luz de nós, os cristãos, seja porque falhamos, seja porque decidiu nos dar uma temporada com diminuição de conforto e de confiança, ainda assim nós nunca somos deixados totalmente desamparados e sem esperança. Então, por mais que a gente esteja passando por uma dificuldade grande, uma dificuldade que realmente abala a nossa convicção da salvação, ainda assim, nós nunca somos deixados inteiramente fora do Espírito. Ou seja, o Espírito, a semente que foi plantada no nosso coração, que é o Espírito Santo, ele vai permanecer em nós mesmo nessa hora. Nós nunca somos deixados sem o Espírito que foi plantado em nós. E no tempo próprio, o Espírito Santo usa de todos os meios à disposição dele para nos apoiar e nos manter acima da linha do desespero absoluto. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa convicção. Por mais que nós possamos ter a nossa certeza diminuída, abalada, e muitas vezes temos que chorar, né, pelo momento que estamos vivendo, ainda assim Deus mantém o Espírito dentro de nós. Deus mantém a semente plantada dentro de nós. E sempre vai nos manter acima da linha do desespero absoluto. Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa manhã. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Então vamos orar, né? Deus continue nos abençoando e conduzindo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela sua palavra lida, muito obrigado pela sua palavra aplicada, muito obrigado porque o seu Santo Espírito faz morada em nossos corações. Nós cremos que nós somos salvos, nós cremos que nós somos eleitos pelo Senhor, nós cremos que apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel à sua própria palavra e nós somos muito abençoados por causa disso. Nós clamamos, meu Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para conhecer as tuas verdades e para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Faz a sua obra, meu Deus, em nós e através de nós. Desde já, meu Pai, eu também quero agradecer pelo pequeno almoço que teremos logo a seguir, que nós possamos ali em comunhão abraçarmos nossos irmãos, nos alimentarmos fisicamente e retornarmos para cá com toda a disposição possível, com todo o zelo, com todo o cuidado, para te adorar publicamente nesse culto de louvor e adoração que se iniciará. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.